Olá, hoje a gente vai abrir uma janela para o passado, sabe? Direto para Botucatu do comecinho do século XX. Que legal. E qual a nossa fonte para essa viagem? É um fragmento assim muito especial do livro Por que Amo Botucatu, da Maria Amélia Blasi Toledo Pisa. Foi um resgate do Nenê Bueno e do Manuel Martim. E com ele a gente vai conhecer uma família italiana, os Fusiolo. Eles moravam ali na Avenida Floriano Peixoto, deixaram uma marca. Fusiolo. Interessante. Imigrantes italianos, né? Uma história comum em São Paulo, mas cada família tem suas peculiaridades. Exato. E aqui temos o Francisco, que era o irmão relojoeiro. O texto diz que ele era um artista. Um artista? Olha só. E as irmãs dele, que eram bordadeiras excelentes. E, bom, tem um detalhe na casa deles que é curioso e bem perigoso, na verdade. Ah, já tô curioso com esse detalhe. Pois é. Nossa ideia aqui é entender um pouco como era a vida deles, sabe? O trabalho, os afetos, a rotina, tudo isso a partir dessas memórias. Sentir mesmo o clima da época. Perfeito. É uma chance ótima para a gente observar o cotidiano, né? A vida desses imigrantes no interior paulista. Ver a dinâmica da família, da comunidade. E como você disse, esses detalhes, tipo a arquitetura da casa, esse tal alçapão aí, podem revelar muito sobre como pensavam, os desafios que enfrentavam. Vamos mergulhar nesses fragmentos. Isso. A história começa bem ali, na Avenida Floriano Peixoto. Pelo jeito, era um ponto de encontro importante para as famílias italianas em Botucatu naquela época. E lá moravam eles, Francisco Fusiolo e as duas irmãs. O texto descreve o Francisco como o chefe da casa, sabe? Uma figura grande, gordo, diz o texto. Mas o principal, um relojoeiro muito talentoso. Chega a usar a palavra artista. Isso já é forte, né? Chamar um artesão de artista? Com certeza. Essa palavra artista não está aí à toa. Mostra que o trabalho dele era reconhecido, tinha um valor especial. Não era só consertar relógio. Tinha a ver com habilidade, precisão, talvez até com a beleza do trabalho, né? Um bom relojoeiro era fundamental numa cidade naquela época. Verdade. Ele cuidava de objetos que eram caros, às vezes importados, com valor sentimental. Exigia técnica, paciência e confiança da comunidade, claro. E as irmãs? O que a gente sabe delas? Ah, as irmãs, elas traziam outra arte para dentro de casa. Eram conhecidas pela gentileza, sim, mas principalmente pela habilidade no bordado. O texto fala que faziam acabamentos finos, bainhas com pontos italianos. Olha o detalhe, né? Pontos italianos. Em peças de linho para cama e mesa. Que capricho. E que ficavam um primor. Essa é a palavra usada. E um detalhe importante da vida delas. Não tiveram filhos. Interessante esse núcleo familiar, né? O irmão com o ofício mais técnico, mecânico talvez, mais artístico. Isso. E as irmãs com essa habilidade manual super delicada, do bordado, que também é uma arte. Parece até uma combinação pensada para garantir o sustento da casa. Cada um com sua especialidade, talvez o que tivesse mais demanda ali em Botucatu, né? E a excelência dos dois lados, artista, primor, mostra que eles tinham orgulho do que faziam. Um padrão alto. E a casa deles, onde tudo isso acontecia, ali na Floriano Peixoto, não era só um lar, era o ponto de trabalho também. A loja do Francisco ficava na frente, né, no nível da rua, e a casa mesmo era nos fundos. Uma coisa bem comum, imagino. Sim, super comum essa integração casa-trabalho. Otimizava tudo. Mas é aí que a história ganha um elemento diferente, peculiar, como eu disse. É agora que entra o famoso alçapão. Ele mesmo. A estrutura da casa já diz muito, né? Mas o Francisco, para lidar com um desnível do terreno, construiu um porão. Normal até aí. Certo. O problema era como chegar nesse porão. O acesso era por um alçapão, mas não um alçapão qualquer, num cantinho. Onde era? Era dentro da loja. No meio do movimento, a gente pode imaginar. E o pior, o detalhe que, segundo a autora, arrepiava. Sem nenhuma proteção. Sem parapeito, sem nada. Nossa, um buraco aberto no chão da loja. Basicamente isso.
O pai da autora ficava aflito, morria de medo de alguém distraído cair ali. Não me diga. Pelos padrões de hoje, isso é inimaginável. Um alçapão aberto assim, numa área onde entra cliente, onde a família circula. Mas isso faz a gente pensar, né? Como era a percepção de risco naquela época? Será que a funcionalidade, tipo ter acesso rápido ao porão para guardar coisas, era mais importante que a segurança? Pois é. Ou talvez eles confiassem mais na atenção das pessoas, sabe? Talvez certos perigos fossem mais normais no dia a dia. E a reação do seu Chico, o Francisco, ele não parecia muito abalado com a preocupação dos outros, não. O texto diz que a única coisa que ele fazia era recomendar muito cuidado para as irmãs. Tipo, fiquem longe da abertura. Quase um prestem atenção que não acontece nada. Uma confiança meio arriscada, né? Arriscadíssima, olhando de hoje. Mas como a gente estava falando, talvez reflita essa mentalidade de lidar com o risco como ele aparece, sem tanta prevenção. Pode ser também algo da personalidade dele, né? Um pragmatismo extremo, focado só na utilidade do purão. Ou quem sabe até a dificuldade de grana para fazer uma proteção melhor. Não dá para saber ao certo. É verdade. Mas o fato dele avisar as irmãs mostra que ele sabia do perigo. Só que a solução era vigiar, não eliminar o risco. É uma pequena janela para o mundo com outras prioridades, outras percepções. Falamos da casa, do trabalho, desse perigo constante. Mas e as pessoas? As relações? Os Fusiolo não tiveram filhos, né? Isso poderia levar a um isolamento? Mas não foi o caso pelo visto. Não mesmo. O texto faz questão de destacar que eles eram sempre cercados de muito carinho pelas famílias italianas da vizinhança. Isso é tão bonito, né? Muito. Mostra que não ter filhos não significava solidão para eles. Tinha uma rede ali de afeto, de apoio. Exatamente. E isso é crucial, especialmente para imigrantes naquela época. A comunidade virava uma extensão da família, né? Às vezes até substituía quem tinha ficado para trás. A origem comum, a língua, os costumes, as dificuldades, tudo isso criava laços muito fortes. O fato de serem cercados de carinho indica que os Fusiolo eram queridos, valorizados ali. As habilidades deles deviam contar muito para isso também, né? O relojoeiro artista, as bordadeiras caprichosas. Sem dúvida. A gentileza das irmãs, tudo isso ajudava na integração deles. Eram parte importante daquela comunidade. E o texto até cita nomes, o que deixa tudo mais real. Eles tinham um laço especial com a tia da autora, Adelina Blasi Monteferrante, e recebiam um carinho dela e das primas, Mercedes, Emma e Judite. Ter os nomes assim dá vida para essa rede de apoio, né? Não era algo vago. Isso mesmo. Esses nomes ancoram a história na realidade. Não é só a comunidade falando de forma genérica. São pessoas de verdade, com nomes, trocando afeto. Reforça muito a ideia de que, mesmo sem filhos, a vida social e afetiva deles era rica. E essa rede seria fundamental, como a gente vai ver logo mais, nos momentos difíceis. Era o capital social deles, talvez o bem mais valioso. E o momento difícil chegou. E foi pesado. Francisco, o seu Chico, que era o pilar da casa, morreu. Puxa. Dá para imaginar o choque, o desespero das irmãs. Elas, na hora, mandaram chamar ajuda. Quem elas chamaram? O pai e o tio da autora. O tio se chamava Brasil. Eles trabalhavam na indústria que ficava ali perto. O texto não explica o que era essa indústria, mas dá a entender que era um lugar com outros homens da comunidade, talvez uma fábrica, uma oficina. Entendi. E eles vieram correndo, claro, para ajudar as irmãs naquele momento de luto. Olha aí a rede de apoio funcionando na prática, né? No momento da crise, a comunidade se mobiliza. Solidariedade imediata. Totalmente. Mas é aí que a história fica ainda mais dramática e aquele elemento perigoso, o alçapão, volta com tudo. Ah, não. Na correria, na aflição da hora, sabe? Ninguém lembrou do perigo. O texto diz exatamente assim: na aflição da hora, eles não se lembraram do perigo. E aí? E aconteceu o que o pai da autora sempre temeu. O tio Brasil caiu no alçapão. Meu Deus. Caiu mesmo. Caiu. A narrativa não dá detalhes se foi grave o que aconteceu depois da queda. Mas o fato em si já é chocante. Aquele perigo que ficou ali ignorado se concretiza justamente no pior momento. Uma ironia terrível. Nossa, que coisa trágica.
Quer dizer, o perigo que o próprio Francisco criou acaba atingindo quem veio ajudar depois da morte dele. Valida do jeito mais triste possível a preocupação que o pai da autora tinha, né? Imagina o choque para todo mundo ali no meio do luto acontecer isso. Com certeza. Mostra como o perigo físico continua ali mesmo na hora da dor. E depois disso, o que fizeram com o sapão? Finalmente tomaram uma providência. Sim, agora sim. Uma atitude definitiva. Primeiro, as irmãs Fusiolo trataram de esvaziar o porão todo. Uhum. E aí, o pessoal da indústria olha a comunidade agindo de novo, veio e pregou o alçapão. Fechou de vez. Ah, bom. A ideia era clara: acabar com aquele risco agora que as irmãs estavam sozinhas na casa. Essa solução é tão importante quanto o problema em si. Primeiro, essa decisão de esvaziar o porão. Talvez um jeito de lidar com as coisas do Francisco de virar a página, né? E depois, essa ação coletiva para fechar o alçapão. Não foram só as irmãs, foi a comunidade, os colegas de trabalho do pai e do tio que fizeram isso. Exato. Mostra de novo a força dessa rede de apoio agindo na prática para proteger quem estava mais vulnerável ali. É um fechamento literal do perigo, mas também simbólico, né? O fim de uma era naquela casa. E as irmãs Fusiolo, depois de tudo isso, da perda do irmão, do acidente, como elas ficaram? O que o relato conta? O final é simples, mas muito bonito, eu acho. Diz que elas continuaram sendo muito queridas pelos amigos até o fim. Ou seja, mesmo depois de tudo, elas não ficaram sozinhas, desamparadas. Aquele carinho da vizinhança continuou. Que bom. Isso fecha a história delas de um jeito muito significativo. O legado dos Fusiolo, pelo menos nesse pedaço de memória que a gente tem, não está em bens materiais, né? Nem nos descendentes, que não tiveram. Verdade. O legado está na qualidade do trabalho deles. O relojoeiro artista, as bordadeiras do primor. E talvez mais importante ainda, nessa rede de afeto que eles construíram e que sustentou as irmãs até o fim. E a história do alçapão, com o perigo e a solução comunitária, acaba virando parte desse legado também. Um testemunho das adaptações, dos riscos, mas também da solidariedade daquela época. Então, resumindo um pouco essa nossa exploração da história dos Fusiolo, a gente viu um retrato bem íntimo, né, de uma família de imigrantes italianos na Botucatu antiga. Vimos as habilidades deles, o valor que davam ao trabalho bem feito, vimos a força dos laços da comunidade, que era essencial, e vimos a convivência com um perigo dentro de casa, o alçapão, que acabou tendo um papel dramático na história deles. Uma pequena crônica que diz muito sobre a vida naquele tempo e lugar. Sem dúvida. É um lembrete forte de que a história, a grande história, é feita dessas pequenas histórias, como a dos Fusiolo. Histórias de trabalho, de carinho, de adaptação, como a do porão, mas também de riscos, de perdas. O alçapão vira quase um símbolo, né? Mas o mais importante são as relações humanas, a resiliência das pessoas. Fica a pergunta no ar, então. Quantas outras casas antigas por aí, seja em Botucatu ou em qualquer cidade, não guardam memórias parecidas, soluções improvisadas, perigos que o tempo esqueceu, histórias de vizinhança, de solidariedade, tudo meio escondido nas paredes, né? Exatamente. Essa é a reflexão final, eu acho. Que outras narrativas estão aí, esperando um olhar mais atento, uma memória resgatada como essa da Maria Amélia, histórias que podem nos contar mais sobre como as pessoas viviam, como amavam, trabalhavam, enfrentavam os desafios de cada dia. Talvez o verdadeiro legado esteja nesses detalhes do cotidiano que moldaram vidas e comunidades inteiras.
Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.